Muito bom. Então, agora a apresentação do Marcelo Molinari. Eu acho que todo mundo conhece, provavelmente das pessoas aqui, o Marcelo é o mais conhecido, né? É o homem da Brocade, né? Quer dizer, não apenas o cara que ajuda a Brocade a vender os equipamentos da Brocade Black IT, né? Não apenas o cara que ajuda a vender o equipamento, mas o cara para quem a gente telefona quando tem problema, né? E como as pessoas telefonam, né? Então, o Marcelo vai fazer uma apresentação sobre a utilização, como a Brocade está vendo as novas tecnologias, os novos protocolos nas redes desenvolvidas por software. E eu quero lembrar ao pessoal que hoje à tarde também o Marcelo estará aí fazendo um workshop. O Marcelo estará fazendo aqui um workshop SDN, um caminho para redes programáveis, né? Então, eu agradeço ao Marcelo, à Black IT, à Brocade, por nos colocarem isso e pelo trabalho aí. Quantos anos, Marcelo, que você está desde que estava na Tricom e tal? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos aqui na área de redes e com a academia aqui. Então, o Marcelo é quase um funcionário, aqui na USP é quase um funcionário do CCE, né? Aqui na Faculdade de Medicina, né? Nós estamos, tudo isso é verdade, porque desde que eu entrei aqui também, eu estou aqui na faculdade há 20 anos, fazendo 20 anos, esse ano é verdade. Muito bom. Então, agora a apresentação do Marcelo Molinari, Estratégias de SDN para Desafios Reais de Cloud Computing, OpenFlow e OpenStack. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Deixa só eu vou ter problemas hoje aqui, eu estou vendo aqui, pelas coisas que, alguns títulos que eu... Está aberto aqui isso? Está aberto. Alguns títulos que eu vi aqui no meu pendrive aqui, eu estou achando que eu peguei um pendrive do meu filho, então, deixa eu trocar aqui. Melhor ideia é copiar para lá? Você copia para lá ou põe o teu link?
Muito bem. O que eu vou falar agora na parte da manhã é uma introdução do workshop que eu vou detalhar a mais todos esses assuntos hoje pela parte da tarde. O que eu me proponho a cobrir nessa primeira apresentação são algumas tecnologias que a gente vem desenvolvendo e empregado no mundo de SDN, basicamente dentro do espaço de data centers. E eu vou cobrir três grupos de tecnologias que se enquadram nesses 3 blocos: virtualização de redes, controle programático e orquestração. Então, vou falar um pouco de cada um desses 3 grupos. Na parte de virtualização de redes, aqui há vários aspectos, e a gente pode falar sobre virtualização de um equipamento de hardware, onde eu posso, dentro dele, virtualizar várias instâncias de um roteador, ou de um firewall, ou de um switch, ou de um balanceador. E também falar por um outro aspecto, talvez mais comum, de promover o uso dessa caixa para múltiplos usuários ou tenants, onde eu crio grupos de serviços totalmente isolados para cada uma das redes que precisam trabalhar. Então, eu posso virtualizar VLANs, roteamento, também serviços de balanceamento, mantendo isolação entre todos esses grupos. Um dos pontos que esse slide cita é a escalabilidade de endereço MAC, de VLANs. Então, se eu começo a criar vários tenants, com vários grupos onde eu consigo repetir VLANs, ou isolar endereçamento MAC do usuário do endereçamento MAC da operadora, eu consigo esse nível de escalabilidade que muitas vezes um grande data center precisa. Uma outra coisa associada num data center muito grande, preciso de um método para mover VMs de um lado para outro. Então, talvez eu tenha um ambiente de camada 2 apenas, onde é mais ou menos fácil mover VMs mantendo o mesmo endereço IP, mas talvez eu tenha que pensar em mover uma VM de um data center para outro, atravessando uma estrutura de roteamento, onde fica um pouco mais complicado manter o endereçamento IP dessas VMs intacto. E nesse ambiente de virtualização, há muita tecnologia que a gente vai comentar, e vocês conhecem, há muita coisa no mercado, mas aqui eu também cubro algumas tecnologias de tunelamento. VXLAN foi desenvolvido inicialmente pela VMware, NVGRE pela Microsoft e STT pela Nicira. Eu vou detalhar um pouco mais à tarde, no workshop, como que VXLAN trabalha. Em poucas palavras, essas 3 tecnologias, VXLAN, NVGRE, STT, criam túneis entre 2 data centers, principalmente. Então, não importa se existe uma barreira de roteamento de nível 3 entre esses 2 sites, eu crio um túnel e, através desse túnel, propago tráfego de camada 2. Eu estabeleço um túnel para, através dele, migrar VMs também, sem que precise me incomodar com endereçamento. O endereçamento IP, os endereços dessas VMs podem ser mantidos. Eu varro ou ultrapasso essa barreira de roteamento entre esses 2 data centers. Então, VXLAN é um tópico que eu vou cobrir com mais detalhe no workshop mais à tarde. E a gente também trabalha com redes que são Fabric. O termo VCS se refere a Virtual Cluster Switching, é uma rede com Fabric Ethernet, através da qual eu crio uma estrutura plana, em geral, para data center, onde eu posso instalar servidores, VMs, e com grande facilidade também promover essa migração de VMs, caso necessário, essa mobilidade de VMs. Mas o ponto fundamental do Fabric é que ele se forma automaticamente
é muito fácil de configurar e reduz bastante o overhead administrativo da rede. Um ponto para se pensar é isso. Muito bem, falou de virtualização. Olhando friamente, eu estou acrescentando uma camada a mais de tecnologia, possivelmente uma camada a mais de complexidade na minha rede. E não posso viver assim, com cada vez mais overhead administrativo. Então, algumas partes da rede precisam ser automatizadas, precisam receber algum grau grande até de simplificação. Então, VCS, Ethernet Fabric, é uma dessas tecnologias que permite a autoconfiguração de um Fabric Ethernet e também uma acomodação automática a mudanças de VMs. Quer dizer, digamos que uma VM possua uma característica de trabalhar numa certa VLAN, com uma certa ACL, com um certo QoS. No momento que eu movo essa VM de um ponto a outro do Fabric, essas características acompanham a VM automaticamente, sem que seja necessário uma configuração das portas dessa rede para acomodar essa VM. Então, tudo isso são pontos que eu vou detalhar à tarde. Todas as tecnologias são tecnologias que nós e muitos outros fabricantes estão adotando, e eu vou mais adiante falar um pouco mais sobre isso. Um ponto novo para nós, a gente recentemente, faz cerca de 6 meses, a Brocade adquiriu a Viata. Então temos mais um componente de virtualização no nosso leque de opções. Com Viata podemos fazer roteamento sobre máquinas virtuais. Existem várias formas de se operar com esse software. Há uma modalidade open source e uma modalidade comercial. E a ideia básica é que eu posso instalar esse software de roteamento sobre qualquer hypervisor, seja Microsoft Hyper-V, VMware, qualquer mecanismo de virtualização pode receber no topo instâncias de roteamento virtual. Então, aqui eu me refiro a roteamento virtual. É uma ferramenta muito poderosa. Há uma versão open source, sem custo, que já é bastante popular no mundo acadêmico, a gente tem visto isso aqui no Brasil. E é possível fazermos muitas coisas interessantes com essa tecnologia. Ela se presta muito bem para a virtualização e vai ficar bem claro num slide mais adiante. Com Viata, temos roteamento clássico. IPv4, IPv6, Unicast, Multicast, protocolos dinâmicos como o SPF, BGP, serviços de firewall, para firewall stateful com NAT, para V4 e V6, serviços de VPN. Então, todas essas funções podem ser provisionadas programaticamente e como um roteador virtual sobre um conjunto de máquinas virtuais, sobre um hypervisor de qualquer fabricante. Isso nos dá bastante flexibilidade para fazer coisas bastante ricas. Como eu disse, temos uma modalidade que é open source, que engloba tudo de roteamento, mais firewall, NAT e VPN, e uma modalidade com custo que dá um nível maior de serviço e também uma interface de programação do tipo RESTful. Então, é possível, com essa modalidade do lado direito, programarmos via, talvez, OpenStack ou qualquer front-end que eu escreva usando essa API RESTful, eu posso programaticamente levantar instâncias de roteamento e configurar esse roteador sob demanda. Prestem atenção nesse slide. Eu tenho uma infraestrutura relativamente complexa, com áreas de DMZ, com NAT, com várias subnets sendo roteadas. Claro que é difícil de ver os detalhes, mas esses quadradinhos azuis, esses cubos azuis, são conjuntos de VMs rodando sobre um determinado hypervisor.
e as coisas circulares são roteadores virtuais. Então, são roteadores vRouters, vIATA, sobre um hypervisor. Então, clusters de VMs que precisam rotear, roteiam usando esse vRouter instalado sobre um vSwitch da VMware, por exemplo. E eu posso manter uma estrutura com servidores web de front-end, servidores SQL de back-end, servidores numa zona demilitarizada, servidores específicos para cada aplicação, e tudo isso rigorosamente controlado por firewalls, por serviços de NAT, talvez. Tudo isso se faz com vIATA. Essas figuras laranja no miolo, redondinhas, são vIATA. A grande beleza desse slide é que tudo isso está virtualizado num único chassi de Blades. Então, essa estrutura complexa, com switches, com roteadores, com VMs que são web servers, com VMs que são SQL, não existe fisicamente. Tudo isso está virtualizado dentro desse rack de Blade servers na frente da topologia. Então, é possível, numa estrutura compacta, num único chassi, com virtualização, com hypervisor, eu criar todo esse conjunto de VMs, de vSwitches e agora de vRouters e criar essa estrutura complexa. E essa estrutura pode ser construída programaticamente, com uma API de programação. Posso usar um orquestrador como o OpenStack ou como o vCloud da VMware para construir essa estrutura programaticamente, toda ela contida dentro de um único enclosure. E falando de ferramentas programáticas, sem dúvida, uma das principais hoje é OpenFlow. Então, vocês já conhecem, muitos de vocês, bastante de OpenFlow. Vai haver um workshop, uma maratona, hoje à tarde, totalmente dedicada para OpenFlow. No meu workshop eu também vou tocar bastante nesse tópico, mas basicamente com OpenFlow o que se pretende é criar um plano de controle separado, isolado do hardware. O hardware usa talvez ASICs ou FPGAs de alto desempenho para transmitir dados, mas o plano de controle não roda mais no switch ou no roteador. Esse equipamento simplesmente recebe flows que me dão as regras minuciosas de como fazer esse tráfego ser transmitido em nível 2 ou nível 3, de uma porta a outra desse equipamento. Tem uma rede por excelência para a criação de virtualização. Eu posso virtualizar o meu hardware e manipular o tráfego da forma mais adequada, sem limitações que, de repente, uma linha de comando me daria. Combinações muito complicadas de função que eu tento fazer hoje, talvez misturando VRF com OSPF, com PBR, eu não consigo, em alguns casos. OpenFlow me dá total capacidade. Eu não tenho um plano de controle, não tenho uma linha de comando. Eu apenas crio via um controlador externo, há vários vendors fazendo isso, o conjunto de flows que é enviado para o switch ou para o roteador, e ele usa essas regras para transmitir tráfego de uma porta para outra. Temos suporte, a Brocade tem suporte para OpenFlow em todos os MLX e equipamentos da linha CR/CS. Estamos desenvolvendo OpenFlow para outras famílias de produtos também. E temos um ponto que é um diferencial, que eu vou detalhar mais na parte da tarde, chamado Hybrid Port Mode, Hybrid Ports. Nos nossos MLX, uma porta física pode operar simultaneamente com um IP convencional, rodando BGP, por exemplo, e com OpenFlow. Eu mantenho uma rede de overlay
separada para OpenFlow, de forma que uma base instalada de MLX, de roteadores, pode também ser usada para OpenFlow, sem que esse tráfego de OpenFlow exija uma interface física separada, e nem acontecendo de que esse tráfego de OpenFlow interfira com a rede de produção. Então, isso é chamado Hybrid Port Mode. E eu vou detalhar mais durante o workshop na parte da tarde. Então, essas são as caixas, vários roteadores de diversos portes, executando OpenFlow em hardware. E, finalmente, um outro ponto bastante importante, que fecha esse contexto de redes programáveis por software, de SDN, é a camada de orquestração. Existem várias tecnologias, algumas open source, como OpenStack. Há uma comunidade enorme de desenvolvedores trabalhando com OpenStack. E, através de OpenStack, eu tenho um dashboard, uma interface de acesso para provisionar serviço. Isso vai naquela linha de que, bom, muito bem, crio virtualização, mas não posso criar um overhead insano para a minha equipe de TI administrar. É preciso haver uma camada, ou várias delas, para abstrair toda essa complexidade de provisionamento de serviços da mão, da cabeça do administrador. Então, OpenStack é uma dessas ferramentas, é uma dessas interfaces de orquestração. OpenStack foi criado em conjunto pela Hackspace, uma empresa de colocation, web hosting, e pela NASA, em 2010. E é um consórcio, uma comunidade aberta muito forte. Já foram lançados diversos releases de OpenStack, de dashboards para comandar equipamentos, e os fabricantes que se reúnem a esse consórcio criam o que são chamados plugins. São pedaços de software que trabalham em conjunto com o OpenStack e permitem o comando via um dashboard de OpenStack, permite o comando dos equipamentos, sejam eles switches, Ethernet, roteadores, servidores, unidades de storage, máquinas virtuais. Então, há plugins desenvolvidos por uma grande gama de fabricantes para trabalhar em conjunto com o OpenStack. E dessa forma, com um dashboard consolidado, eu consigo criar máquinas virtuais, alocar os recursos físicos de um servidor para essa máquina virtual, estabelecer quais são as VLANs, os endereços IPs das subnets, estabelecer regras de roteamento, tudo isso. Definir quais as imagens estão numa VM, é SQL, é Apache. Então, tudo isso pode ser feito com OpenStack. E também eu posso, via OpenStack, criar flows, definir flows de OpenFlow. Então, OpenStack está bem alto na camada de orquestração, comandando na vertical diversos plugins que acessam diversos tipos de equipamento que são heterogêneos e de diversos vendors. OpenStack vem do mundo aberto, community, é open source. Uma outra possibilidade, existem orquestradores comerciais, o vCloud da VMware é uma opção bastante comentada no mercado também. Nós, da Brocade, estamos trabalhando já com o OpenStack na linha de Ethernet Fabric. Então, eu posso criar o que chamamos de port profiles ou containers. Posso programaticamente, via OpenStack, definir VLANs, definir containers, associar VLANs, QoS e ACL a esses containers, unidades lógicas, e associar VMs, máquinas virtuais, a esses containers. Esses containers são como se fossem databases, e eles são comuns a todo o Fabric num data center. Uma vez que isso existe,
uma máquina virtual está associada a esse container e sabe que precisa usar tal VLAN, tal QoS, tal ACL. Se essa VM migra de qualquer ponto nessa nuvem, na horizontal, leste ou leste-oeste, essa VM, em qualquer lugar que vá parar, recebe a mesma VLAN, QoS e ACL. Então, essa programação prévia do Fabric também hoje pode ser executada via OpenStack. O último release de OpenStack é chamado Grizzly. Grizzly é o nome da interface, do dashboard de OpenStack, e Grizzly já possui suporte para um plugin de Brocade para a criação desse Fabric. Nós, da Brocade, estamos também desenvolvendo plugins para SAN, para redes Fiber Channel. Então, uma rede Fiber Channel também poderá ser em breve provisionada usando OpenStack. Só para dar uma ideia, esses são alguns dos modelos dos equipamentos que fazem Fabric Ethernet. Essa é a linha de chassis, chamadas VDX 8770. E apenas um gancho, essa linha também de equipamentos está preparada para trabalhar com VXLAN. Então, esses túneis de nível 2, através de camada 3, podem começar e terminar em equipamentos dessa família. VXLAN pode ser entendido como, fazendo outra comparação, uma alternativa até a VPLS. Então, o VPLS me permite montar um túnel de camada 2 através de um backbone de camada 3. Eu estendo VLANs e a mesma coisa eu posso conseguir usando VXLAN. Eu também citei a orquestração vinda da VMware, então isso é chamado vCloud Director, e existe um suite, um conjunto de ferramentas da VMware. Também temos grande integração, e vejam na figura, a ideia toda é provisionar fabrics de redes SAN, Fiber Channel, ou fabrics de rede Ethernet, usando VCS. Então, da mesma forma como o OpenStack, é possível fazer a mesma coisa com VMware. A facilidade aqui é que, se eu já uso VMware, a mesma ferramenta, o mesmo vCenter, terá tabs para mim para provisionamento de cloud. Então, eu teria uma interface consolidada, já do meu conhecimento, caso vocês sejam empresas, organizações já usando VMware. Mas isso tem custo, diferente de OpenStack. Então, em resumo, a nossa direção de redes programáveis passa por várias tecnologias. É necessário todos vocês manterem uma visão coesa. OpenFlow é uma grande ferramenta e é fundamental, uma das principais coisas sobre a qual estamos trabalhando. Mas OpenFlow é apenas uma das coisas. É necessário pensar num ambiente mais amplo, envolvendo possivelmente OpenStack como orquestração, de um único dashboard, por exemplo, eu consigo comandar os flows e todos os outros equipamentos que estão no meu data center. Então, aqui na horizontal, a gente vê uma camada de cloud com orquestração. Então, OpenStack, vCloud e APIs do tipo RESTful, onde eu consigo abstrair serviço. Então, eu tenho um dashboard onde eu envio comandos do tipo: crie uma VLAN, crie uma VPN, crie um roteador virtual. Então, com essa interface, com essa API RESTful, eu tenho esse alto nível de serviço para configurar, seja num controlador OpenFlow, seja num switch de Fabric. Na camada de aplicação, podemos ter coisas como balanceamento de tráfego, podemos ter até VPNs, ou alguma função bastante específica, como análise de tráfego, Network Analytics. No mundo de Big Data, eu posso querer saber, nessa grande massa de dados que tem vídeo, e-mail, todo tipo de coisa, qual é a frequência
de referências à ANSP, sejam essas referências embutidas num vídeo, ou num e-mail, ou num arquivo texto, ou num PDF. Então, com ferramentas de análise, isso pode ser extraído dessa massa de dados. E usando o SDN, eu vou detalhar também na parte da tarde, eu poderia criar um serviço usando o OpenFlow, que direciona flows momentaneamente para um analisador de dados, talvez num certo período do dia, ou talvez vindo de uma certa origem. Então, é possível criar esse tipo de serviço Network Analytics usando o OpenFlow. A camada de virtualização, redes de overlay usando o OpenFlow, usando VXLAN, usando vRouting, usando um balanceador, um Virtual ADC, tudo isso é possível ser feito. E a camada de rede, propriamente dita, Fabrics talvez do lado Ethernet, do lado Fiber Channel, e eles precisam contemplar a capacidade de comando, a programabilidade. Não quero ter que ir em cada caixa na linha de comando fazer a configuração. Então, isso resume a minha apresentação e o nosso propósito como companhia, como empresa. A Brocade está fortalecendo bastante esse mundo de SDN, criando o que chamamos de data centers sob demanda. Então, isso tem por trás redes de Fabric, roteamento IP e, fundamentalmente, redes baseadas por software. Só para dar um gancho para o meu workshop na parte da tarde, essa é a minha agenda, esses são os tópicos que eu vou cobrir hoje após o almoço. Uma introdução mais detalhada, a parte mais fundamental de OpenFlow, configuração básica, best practices para o modo porta híbrida, um vídeo, o básico de VXLAN, também uma demonstração usando um vídeo, o básico de OpenStack e também uma demonstração usando um vídeo. Então, essa é a agenda e eu convido vocês hoje à tarde para esse workshop. Obrigado.